os filhos sofrendo, né? Uhum. E às vezes, um aprendizado também para a gente é acolher o sofrimento do filho. E, poxa, você está ansioso? Pô, que bom que você está percebendo. Porque senão a gente também entra numa coisa de excluir aquilo que é ruim, né? Tem que resolver, tem que resolver. Não, eu também não tinha resposta, né? Eu falei, não, para mim eu faço a meditação, me acalma, eu ouço as músicas, né? Eu danço, tal, mas tem que descobrir o que vai ser bom para você também. Então, Mas o Hegel fala muito essa coisa do campo, né? Que assim, mais importante do que a gente... Quando um filho chega para a gente com uma questão, com um drama, com algum tipo de angústia, de sofrimento, a gente meio que, pelo menos, tem uma tendência a ficar angustiado também, né? Sim. Se colocar num lugar de preocupação. Né? E o grande exercício que eu acho que é maior até do que o que a gente fala é resumido em 3 letras. E eles falam muito isso lá. Sim, é acolher aquilo que tem. Pô, eu estou muito ansioso, poxa, eu sei que não é bom, mas é isso. É o que temos para hoje. E é isso, às vezes a gente não fala, mas é como é difícil para nós pais, no coração, a gente olhar aquilo ali com naturalidade, falar assim, poxa, ele está angustiado. Né? Porque na hora que a gente também... E é uma coisa que nas escolas públicas, então, é muito forte. Eu falo com as professoras isso o tempo inteiro, né? Se vem uma pessoa, criança, que chega de casa suja, ou chega de casa machucada, né? Por um maltrato dos pais. Qual é o grande desafio? É não sentir pena. Né? Olhar para aquela criança, o meu destino, naquele momento é isso. Que bom que aquela criança está na escola. Sim. Porque muitas vezes o movimento é um movimento de pena ou de tristeza e de crítica a alguém. Né? Na hora que a gente nega essa coisa, ainda que a gente não fale isso, aquela criança já percebeu, porque ela percebe isso no campo. Né? É o campo, né? Então, os professores, não é fácil esse trabalho que as constelações propõem dentro de sala de aula, é o trabalho da pedagogia sistêmica, né? É um trabalho que exige muito dos professores, que é o trabalho de olhar para a dor daquelas crianças e dizer sim para aquela dor. Dizer sim para aquela realidade não quer dizer que a gente vai ficar indiferente a ela, não quer dizer que a gente vai não vai colaborar para que, né, naquele momento que a criança está ali dentro, a gente possa transformar isso em algo não doloroso, mas talvez um dos grandes desafios desse trabalho sistêmico para a professora, e eu também trabalho para os pais, né? Para mim como pai, né? É ver lá o meu filho rói unha. O meu também. E assim, as constelações, ele está olhando para algo ou para alguém que não importa muito, né? A gente não sabe, ele não sabe, mas quanto mais eu ficar ali dizendo para de roer unha, tira a mão da boca e tal, mais eu vou estar excluindo aquele lugar para onde ele olha. E esse olhar é um olhar amoroso, ainda que seja um olhar inconsciente. Ainda que ele esteja olhando para um conflito dentro de casa, pode ser. Ainda que ele esteja olhando para algo muito além, né, disso que a gente tem dentro de casa. Né? Mas, então, estou dizendo assim, né, para mim, como pai, é um exercício. Ver ele, já diminuiu bastante, mas ver ele, aí às vezes eu olho para ele roendo unha, pode roer, filho. Eu falo com ele uma frase que também a gente usa no trabalho, usa nas escolas. Eu olho para onde você olha e está tudo certo. Ai, que bom. A gente olha junto, né? Aí ele me olha assim e eu não falo nada, né? Eu não sei para onde ele olha. Eu posso ter algumas hipóteses, né? Depois, eu cheguei, nesse caso, eu cheguei a constelar essa questão uma vez, e ali apareceu que ele
na verdade, na gestação que ele teve, tinha uma outra irmã, que a gente nem soube, nem eu nem a mãe soubemos, porque provavelmente o feto foi absorvido ali pela placenta muito no início. Porque eu nunca vivi um aborto, a mãe dele também, segundo me falou, nunca tinha vivido, mas na constelação apareceu que ele tinha uma irmã. E aí apareceu também que era uma coisa ali junta, né? Então, assim, quando na minha imagem, né, na minha fantasia, porque foi o que eu vi lá na constelação, ele olha para essa irmã, né? E é muito forte você estar ali, gêmeos, né? Viveu a mesma coisa. E um prosperou e o outro não. Ou porque abriu mão, ou porque não teve ali, né, as condições necessárias. Mas, então, assim, né? E mesmo, apesar de tudo isso, quando ele está nervoso por algum motivo e eu vejo ele roendo unha, é um trabalho interno meu, de olhar para isso e, no meu coração, não olhar com o olhar de, pô, tá roendo unha de novo, pô, porque aí eu estou dizendo não ao amor dele. Ao amor. Né? Então, o ponto de partida, imagina isso para um professor que não vê nada, que nem tem esse olhar, né? Porque é um olhar, enfim, eu até, a pessoa não tem que acreditar. Nós estamos falando aí de outras dimensões, né? Tem gente que não acredita nisso, eu acho super legítimo. Eu trabalho nas escolas, eu não constelo um trabalho nas escolas justamente porque eu não quero que esse trabalho... Primeiro, eu acho que eu não poderia constelar criança, eu teria que constelar professores. Pode. Pais, porque crianças, elas são dos pais até ter 18 anos. Então, eu não sou favorável a você constelar alunos a revelia dos pais. Poderia constelar professores, mas não quero. Eu entendo que é possível você trabalhar com essas leis muito básicas, que é o que você está falando, né? De você olhar para o outro, enxergar o outro, acolher a angústia do outro e dizer, está tudo certo. Sem precisar entrar de onde ele olha, não precisa. Né? Você não quer nem falar disso. Mas fique atento para não ficar, no caso, voltando, né, dessa criança que chega, às vezes, machucada na escola, você se conectar com o olhar aí de raiva desses pais, e aí você perde essa criança, porque a criança, ainda que inconscientemente, ela tem uma lealdade com quem deu a vida para ela. É a ordem da precedência, daí que você fala. A ordem da necessidade, isso, da precedência, né? A gente, o Hellinger fala isso, a gente não se parece com os pais. Nós somos os pais. 50% da minha memória genética é do meu pai, 50% é da minha mãe. Então, ainda que eu nunca tenha conhecido meu pai, porque ele doou, ele sumiu de casa, minha mãe também, eu sou adotivo e tal, biologia, né, a minha origem biológica é de quem me deu a vida, e eu sou eles. Né? Não quer dizer que eu não possa ter lealdade aos pais que me criaram, aos adotivos. Né? Nesse caso, eu brinco com as crianças, quando eu peço para elas desenharem, peço para as professoras, vamos fazer um desenho com as crianças dos pais. Ai, mas eu não posso, porque no Dia das Mães, ano passado, a pessoa, fulano de tal, é adotada, e como vai ser? Eu falei, não, perfeito. Você diz para ela que ela é adotada, ela vai desenhar 2 pais e 2 mães, que de fato ela é uma privilegiada. Ela vai poder tomar força dos pais que deram a vida para ela e vai tomar força dos pais que cuidam dela, né? Que mantêm ela viva. Então, na sala, essa criança ela tem 2 pais e 2 mães ali para ela botar a mãozinha, para ela se conectar, para ela, quando tiver interesse, querer conversar, está nervosa, vai lá conversar e tal. Trazer simbolicamente a força desses pais para dentro do cotidiano das crianças. O que pode ser... Daniela foi uma que falou que leu meu livro e falou, não. Depois disso, eu pedi para os meus filhos, perguntei se eles queriam desenhar o papai e a mamãe deles, eles desenharam, e eles levam isso para a escola, eles voltam, eles deixam isso no quarto deles, eles conversam com o pai e com a mãe, eles botam a mãozinha e tal. Ela foi uma que me falou, tem a ver com a escola, mas tem tudo a ver com... Né? Ele leva o desenho meu e do meu marido, do Márcio, para a escola. O desenho dos pais está dentro da sacola dele.
Botar na parede como a gente faz nas escolas, mas também na mochila dele. Isso que é importante, né? A gente, enquanto professor, a gente, enquanto educador, a gente mostrar para as crianças que os pais são a origem, portanto, são a força, os pais, os avós, porque é isso, né? A gente não vem de cegonha, a gente não vem de chocadeira, a gente vem de uma linhagem que é fruto de um pai e uma mãe, que, por sua vez, tem um pai e uma mãe, que são os nossos avós, por sua vez. Então, no caso dessas leis lá das constelações, elas são muito simples. Que coisa mais simples do que isso? As pessoas... Eu concordo que é bacana quando você faz uma grande teoria e tal, você tem que estudar, mas o que para mim é rico na filosofia das constelações, para mim é mais rico do que aquilo que acontece nas constelações. O que acontece nas constelações, você tem que tem uma crença, né? Muita gente não tem disponibilidade para acreditar naqueles movimentos que acontecem. E eu respeito muito isso. Agora, aquelas 3 leis ali básicas, né? Que é pertencimento, equilíbrio das trocas e a ordem de chegada ou hierarquia, que é essa, né? Pais são grandes, filhos são pequenos, elas são de aplicação imediata para qualquer um de nós. Isso é no judiciário, isso é no meu trabalho, isso é na minha vizinhança. Isso é poderoso. E o livro se presta a isso. Vou tentar, numa linguagem muito simples, com os estudos de caso, assim, tentar mostrar para os professores como eles poderiam. Alguns já fazem isso. Sim. E a gente não pretende reinventar a roda. Porque qual é o problema do professor sentir pena do aluno? Ele se desconecta, você falou? Ele se coloca como uma posição superior? O que acontece, né? Se coloca no lugar de uma criança. Você é uma criança que chegou ali, está chateada, porque você sabe que tua mãe te espancou na noite passada e tal. Aí você se imagina diante de uma professora que olha para você e fala assim, nossa, coitadinha dela, puxa vida. Ou então, a mesma professora chega para você assim, poxa, que bom que você veio para a escola. Aqui você vai conseguir estar com os teus amigos, aqui você vai aprender, aqui você vai conseguir conhecer coisas que vão te levar para qualquer lugar do mundo, para ter a profissão que você quiser, para ter a vida que você quer. Vamos estudar? Qual o sentimento que você acha que dá mais força para essa criança? Esse olhar da coitadinha ou esse olhar onde você acolhe aquele destino, mas mostra para aquela criança, aqui não. Aqui agora. Aqui ela tem a condição e os recursos para ela ter um destino na vida dela diferente daquele onde ela vive. E o mais difícil é você fazer isso olhando para essa criança e internamente dizendo para essa criança que ela tem o pai e a mãe certo. Porque que direito eu tenho de dizer que a mãe não deveria fazer aquilo, que a mãe está errada? É a única mãe que ela quer. Eu não sei a história da mãe. O juiz tem esse direito. Se algum vizinho denunciá-la, que ela está espancando a criança, e a juíza ou o juiz mandar o conselho tutelar e a juíza determinar que essa criança não pode ficar com os pais, o juiz tem essa autoridade, não eu como professor. Eu como professor não tenho. Não tenho, né? Porque quando eu faço isso, eu me coloco aonde? Eu me coloco no lugar de eu vou fazer o que sua mãe não faz. Eu vou cuidar de você e você é uma mãe melhor do que a sua. A mensagem que a criança inconscientemente que está transitando é essa. Né? Quando você fala assim, pô, que bom que sua mãe te trouxe aqui para a escola. Pô, tá machucado? Vamos tratar desse machucado aqui? E vamos tratar de estudar, vamos tratar de mostrar para tua mãe que você fez os deveres todos, ela vai ficar feliz com você e tal. Você não está perdoando essa mãe. Tudo que a gente faz dessa vida, a gente arca com as consequências. Nada garante que amanhã essa mãe vai ter que ser chamada pelos órgãos, né, competentes para responder por algum ato que ela esteja cometendo. Agora, a mim, na relação com essa criança, criticar essa mãe, julgar essa mãe, não traz nenhum benefício para a minha relação com a criança, só prejuízo.
E eu estou mudando, eu faço uma confusão nos papéis, é isso, né? É isso, é isso. E você faz isso por amor. Por amor. Agora é um amor cego. É um amor que não enxerga. É um amor que adoece a professora, porque ela faz isso para aquela criança, aí vai ter a outra, ela faz para outra, e aí a gente fala, a função da professora, o lugar de força da professora é aonde? É sendo só a professora, que já não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ser só a professora já significa transmitir os conteúdos que são esperados e criar um ambiente ali favorável para a aprendizagem, onde todo mundo seja visto e onde todo mundo respeite as regras de convivência social dentro da escola, que não são as mesmas da sala de aula, da casa. Né? Às vezes em casa, a regra é bater para resolver os conflitos. E está tudo certo para ser dentro de casa. Você fala para a criança, olha, aqui a regra é outra. Que você não pode bater. Se você bater, você tem que compensar o seu amiguinho que apanha de alguma maneira. Essa regra, mas lá em casa a gente resolve batendo. Está tudo certo. A regra na tua casa, quem define é seu papai e a sua mamãe. A regra na escola, quem define é a diretora. Na hora que seu papai e sua mamãe botam você aqui dentro, essa é a regra. E aqui você tem que respeitar essa regra. Não tem uma certa e outra errada, não. As duas estão certas, mas aqui é assim que funciona. Lá é de outro jeito. Então, percebe que é você, porque o que os professores... Está cheio de professor que está adoecendo. Por quê? Porque quando ele fica com pena, além dele enfraquecer a criança, além dele diminuir a possibilidade da criança de transformar essa tragédia que ela vive, porque uma criança que é espancada dentro de casa é uma tragédia, né? Do ponto de vista objetivo, é muito ruim. Mas, às vezes, como é o destino dela cair nessa família, nessa comunidade, nessa favela, se é o caso da criança que eu estou atendendo lá dentro da escola, e, às vezes, é justamente essa vivência que vai dar para essa criança, se ela conseguir transformar isso em recursos para a vida dela, ela talvez vai ser uma pessoa muito mais capacitada para a vida e para o mercado de trabalho do que o meu filho, que foi tratado cheio de dedos e cuidados. Né? Não sei. Né? A vida é assim, você está cheio de casos de pessoas que saem de uma situação trágica e se superam e transformam isso em recursos para a vida, e outros que têm uma família, né, que as coisas não acontecem dessa maneira, podem acontecer de outra maneira, mas não dessa maneira, e que elas não conseguem ter força para ficar independente dos pais, para ter uma profissão e seguir em frente. Então, a coisa da pena, talvez... E não, eu compreendo, digo isso sempre para os professores, não é fácil o que eu peço. O método, na verdade, o método pede, né? Que é mais fácil para mim, que não estou dentro de sala de aula de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 3 da tarde, ter esse olhar. É mais difícil para uma professora, uma mulher que às vezes já tem esse olhar, né, mais maternal e tal, que está ali dia a dia, que vê isso acontecendo diariamente em várias situações, mas o que a gente diz é, olha, você vai escolher a forma de lidar com os mesmos problemas. A gente defende uma forma que seja leve para a professora. Porque ela não pode ficar sobrecarregada também, né? Senão ela vai aprender. É o que a gente está vendo, né? Os professores estão vendo muito. Exatamente. O livro tem um capítulo que fala isso. Professores à beira de um ataque de nervos. Todos estão. Por exemplo, eu trabalho na escola, eu vi uma estatística que dentro da rede municipal toda, eu imaginava que o maior índice de adoecimento fosse da assistência social, as pessoas que estão aí cuidando de cracudos e atendendo moradores de rua, mas disparado quem mais adoece são os professores. Professores, porque junta com essa coisa do mito do herói também, de eu ter que salvar, de eu ter uma missão, que eu acho que é também um obstáculo, né? Prejudica isso. Eu tenho poder, eu vou... Não é, você é uma pessoa naquele ambiente todo. Verdade. Né? Verdade. E aí, agora, não é fácil. A gente sabe que, muitas vezes, esse olhar... Quando você olhar sem pena, é uma grande... É um preço alto que a gente pede para um professor que queira, de fato, colher os benefícios desse trabalho na escola. Né? Não sentir pena. E a gente faz algumas dinâmicas lá para mostrar que, de fato, esse
essa criança, ela se sente mais fortalecida quando você olha para ela e vê que, apesar disso que você vê, ela está ali. Ela está ali. Está ali, tem todas as condições de ser, né, de aprender e de usar isso e transformar isso em termos de recursos. Mas eu reconheço que não é fácil. Não é fácil, né? Mas o trabalho é um trabalho também de conversa e do professor também experimentar. Ele poder, né? falar dos sentimentos dele, do quanto que é difícil, né? Também só de abrir esse espaço já vai ficando mais fácil. Aí é o olhar da mediação, né? Que é essa coisa que você fala aí da roda de conversas, que é uma coisa que eu trago, né? Eu sou mediadora há muitos anos, então essa ideia da gente poder falar o que a gente sente sem medo de ser criticado. Né? Mas você não pode julgar os pais, você pode julgar os pais. A gente só sinaliza que isso talvez tenha consequências e convida as pessoas a, de vez em quando, experimentar fazer diferente e ver se isso tem algum efeito. Né? Porque também, às vezes, o que a gente propõe na mediação sistêmica são alguns recursos dos professores, que já tem toneladas de recursos. Né? A pessoa estudou 20 anos. Caixa de ferramentas é enorme. Eu estudei juntando todo o resto dos meus estudos. Né? Então, a gente sempre fala, olha, o que a mediação sistêmica propõe, que é também o que a pedagogia sistêmica propõe, no caso da sistêmica, tem muito a ver com essas leis do Bert Hellinger, é alguns recursos adicionais. Né? Se você está resolvendo as questões da tua sala de aula, ou se você, enquanto mãe, está resolvendo as questões com os teus filhos, com os recursos que você tem, e está tudo bem funcionando, não precisa mexer com isso não, continua fazendo o que você está fazendo. Eu digo isso para as pessoas. O que a gente propõe aqui é levantar alguns recursos que vai que em algum momento, né, tem alguma criança na tua sala onde você usa isso, usa aquilo outro, usa aquilo que você está habituada e não vê o resultado funcionando. Aí a gente gostaria de te dizer que existem alguns outros recursos que você pode, caso queira, experimentar. Experimenta botar em roda, experimenta fazer um desenho com aquela criança do papai e da mamãe dela, e colar lá na sala dela, ou botar dentro do caderno dela. Na hora que ele está nervoso, manda ele conversar ali com aquele pai e com aquela mãe. E ver se aquilo ressoa sobre a criança. Eu não consigo deixar de sentir pena. Tá bom, continua sentindo. Mas em algum momento, se essa criança que você está sentindo pena está reativa a você, experimenta fazer diferente. E ver. Se continua não funcionando, beleza. Então você tem que procurar outro recurso. Sim. Mas o importante é que, às vezes, justamente quando você não tem muita expectativa que vai funcionar, ou pelo menos melhora. Então, também, sabe, assim, esse trabalho da gente ser muito humilde naquilo que a gente propõe. Né? Pessoal, você falou que vai lá na segunda-feira. Né? Vamos ver como vai ser. Né? Eu tento me policiar ao máximo para não dar... Não, vamos postar nossa conversa aqui. Ficar imaginando o que eu vou falar, que eu vou... Não, eu vou chegar lá e olhar ali para as pessoas que estão ali, ver as questões que elas trazem, e aí a gente... a partir daí, compartilhando um pouco da experiência, no meu caso, dentro das escolas, os outros colegas vão falar do que eu tive experimentado, mas nesse lugar, sabe, Maru, de que ninguém tem uma varinha de condão. A solução, né? Os nossos desafios são muito complexos, né? Para achar que uma coisa só vai, né? É complexo, mas é curioso, porque às vezes as soluções são simples. É simples, é isso. É uma roda, é uma coisa simples. O que eu queria que você falasse também, que eu acho interessante, é esse olhar para o agressor também. Muitas vezes ele precisa de cuidado, né? Pois é, né? A gente viveu essa situação trágica lá em Suzano, né? E antes de escrever aquele post que você comentou, eu fiquei pensando nisso, né? Assim, primeiro essa coisa da gente parar de culpar as pessoas, né? Sair do jogo da culpa.
Pô, mas é o pai daquela criança, tem uma jornalista. Coitada, foi perguntar para a mãe. Para a mãe, se ela se sentia responsável por aquilo. Quer dizer, terrível. Uma falta de empatia. Imagina a dor que aquela mãe, ela avassaladora, acabou de perder o filho, acabou de ver o filho fazer uma coisa daquela, né, bem de quê? A jornalista, na verdade, estava ali fazendo a função dela, né? E a gente, não é à toa que ela está naquele lugar, né? Porque a gente vive num momento social onde as pessoas estão apontando muito o dedo para o outro. Muito. Sempre o culpado é o outro, né? Eu sou dessa linha política, então o outro é a culpa. Aí, se eu sou da outra linha política, quem tem isso é essa. Se eu sou professor, a culpa é do pai. Se eu sou pai, a culpa é do professor. Então, assim, a primeira coisa é a gente enxergar essas crianças que mataram como vítimas. Acho que esse é um ponto. Né? A família dessas crianças também é vítima. Mas a tua pergunta, e tá, e o que a gente faz, né, quando uma criança está muito agressiva? Né? Eu entendo que uma criança agressiva em sala de aula, uma criança agressiva de uma maneira geral, ela, de novo, ela está olhando para alguma coisa. Né? E aí, dentro dessa lógica sistêmica desenvolvida pelo Hellinger, para mim, isso tem muito a ver com a lógica do pertencimento. As crianças e os adolescentes, elas estão em casa, elas estão ali no sistema que elas pertencem. Elas podem apanhar, elas podem bater e tal, mas há um amor ali dentro do núcleo familiar. Né? Há um vínculo ali que é um vínculo... Não tem pai e mãe que não queira bem o seu filho. Às vezes expulsa de casa, às vezes espanca, mas faz porque, de alguma forma, aprendeu assim e é assim que faz por amor. Por amor. Aí a criança vai para dentro de uma escola. É um outro sistema. Né? Ela teve, desde que nasceu, desde a barriga da mãe, até sei lá quantos anos, quando ela foi para a escola pela primeira vez, ela estava ali só dentro, pertencendo ao seu sistema familiar. Aí ela vai para uma escola, primeiro pequena e tal, e aí chega muitas vezes numa escola de adolescentes, onde eles já têm internamente junto, pela própria idade, meu filho é adolescente também. O adolescente está naquele momento de começar a olhar para os pais, não mais como aqueles super-heróis, mas ao contrário, eles querem se diferenciar dos pais. Eles sabem que a saúde mental deles passa por se rebelar contra aquele sistema que eles estão acostumados. Não é à toa que eles vão para a escola e eles fazem os seus grupos, eles vão ali buscar as conexões para se vincular e pertencerem a um outro grupo. Eles não quer dizer que eles vão romper com o grupo familiar. Então, eles vão pertencer a dois grupos. Né? Tem o de casa e tem o lá da escola. Ok, eles chegam na escola e aí parece que é um pouco o relato dos meninos que agridem e tal, e que, de alguma maneira, eles não se sentem pertencendo àquele ambiente. Seja porque sofreram muito bullying, seja porque eles não têm não têm o tênis daquela marca e tal, seja porque ele é gordinho e as meninas não olham para ele. E a gente vive com essa coisa das redes sociais, uma sociedade que está muito olhando para o espelho, né? Olha para a selfie, olha para o celular, as redes sociais só tem os amigos que são parecidos, então você vai se fechando ali na tua patota e você simplesmente não enxerga quem não está ali dentro do grupo, né? E aí a criança ou adolescente, ela sente muito isso. Né? A gente fala isso nas nossas dinâmicas, e essa lógica do pertencimento, ela passa pela sobrevivência. Quando a gente pensa que, no início dos tempos, a gente vivia nas cavernas, em volta lá do fogo, em roda, e naquela realidade primitiva, quem não pertencia, acontecia o quê? O que acontecia com uma pessoa que era expulsa de dentro da caverna? Criava comida de leão, porque sozinho lá fora você não sobrevive. Morria. Então, desde o início, ou você, naquela época, você não gosta de fulano, você tinha que pertencer, ou então você morria. Se você saísse da caverna sozinho, você não sobreviveria, você virava comida de bicho grande. Quando a gente nasce também, a gente pequeno ali, se a gente não tiver alguém que nos alimente, ou a nossa mãe, ou alguém que dê um alimento, a gente também morre.
Então, a gente também, então, o ser humano, essa lógica de pertencer a algum grupo, ela inconscientemente ela passa por sobrevivência. Então, as pessoas têm que pertencer. Né? Então, nesse caso de Suzano, um pouco do que eu vi, sem a pretensão de tentar, né, fazer grandes reflexões, a gente ouve também falar que lá pelas tantas, uns garotos que já eram adultos, que já tinham sido aluno da escola, eles participavam daqueles grupos de internet, que são os grupos de apoio a esse tipo de solução. Né? Eles acabam buscando, e hoje com as redes sociais, rapidamente você encontra um grupo para pertencer. Qualquer que seja o seu valor. Né? Eu gosto de a Joaninha da Asa Vermelha. Se eu pesquisar, vai ter um grupo de pessoas que adoram Joaninha da Asa Vermelha e a gente vai criar ali um grupo de pertencimento e vai falar disso. Né? Então, essas pessoas que estão se sentindo sem pertencer, elas vão buscar o grupo da violência. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso, mas tem a ver também isso assim, né? Nas escolas, a gente... No meu livro mesmo tem um estudo de caso de uma menina, muito 9 anos, e ela batia em todo mundo, espancava, era a menina mais bonita da sala, inteligente, mas ela batia em todo mundo. E eu cheguei na escola, eu procurei a diretora, falei, qual a turma que você acha que eu posso ajudar melhor? Ela falou, olha, Reinaldo, tem uma turma aqui que, né, ontem, fulana de tal, bateu no menino, era uma turma dentro de uma favela no Rio, uma turma pequenininha, 5 professoras só, e essa menina bateu tão forte numa outra, a escola inteira parou para olhar para a cena. Né? Então, a escola inteira ficou impactada com aquilo. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o trabalho com essa turma. Né? Aí conversamos com essa menina, conversamos com a outra, conversamos com algumas individualmente e começamos a fazer as rodas, trazendo um pouco, né, da comunicação não violenta, essa coisa dos sentimentos e das necessidades não atendidas. Então, nas rodas, primeiro bota em roda, fala para as crianças olharem umas às outras, dizer aquelas palavrinhas, eu vejo você, do jeito que você é, e está tudo certo. Às vezes, a pessoa circula a roda e é vista e vê. Lá pelas tantas, a gente fez um teatrinho, onde uma criança simulava um soco e a outra simulava que caía no chão. Né? Aí vamos fazer depois um quadro com as crianças, quais sentimentos que vocês sentiram ali no lugar de quem bateu, né? E no lugar de quem apanhou, no lugar de quem bateu. A gente falou, isso aqui foi com 2 colegas, mas pode ser com seu irmãozinho menor, que você bateu muito forte nele. Aí todas as crianças iam dizendo assim, gente, eu me arrependi, não devia ter, exagerei e tal, mas justo essa menina, não, eu fiquei feliz, eu queria mais que eu jogasse ela pela janela e tal. Ela falava, ela estava ali chamando atenção, né? Aí, no final, vamos fazer mais uma outra dinâmica, aí o menino implicou com ela e ela deu um safanão dele na frente de todo mundo. Olha. Aí eu falei, olha, gente, aqui nós temos uma regra, esse tipo de coisa não é possível, então vocês dois vão ter que ir para a sala de vídeo, não podem continuar assistindo. O menino que apanhou foi, porque ele também era responsável, ele também mexeu, e a menina não quis sair. Aí eu tirei a sala, ele falou, não vou sair daqui, quero ver quem vai me tirar daqui. Eu falei, tá tudo certo, tirei a turma inteira, a gente foi fazer o resto da oficina no pátio, ela ficou sozinha na sala, e no último encontro a gente chamou ela para conversar e falou, olha, você quer participar? Quero, mas não pode, porque você está tendo reação de uma criança, é uma oficina, é uma roda para crianças de 6, 7 anos a mais. Você está tendo uma atitude de criança de 3 anos de idade, que bate, que não reclama, que não se arrepende e tal, e por isso você não vai poder participar. Ela desabou a chorar, e dizendo que ninguém gostava dela, chorou, a gente aí acolheu a tristeza dela, né? E falou, então tá aí, vamos fazer então uma oportunidade de você de fazer um bilhete para as crianças, onde você se arrepende, para também não ser aquela coisa que a criança fala sem compromisso, né? Só então, pedir desculpa não adianta, né? Desculpa não adianta. Aí ela foi lá, fez,
E foi importantíssimo, porque as crianças ficaram emocionadas, ela fez questão de ler, chorando e tal. Então, assim, né, mostra que, na verdade, aquela que batia, ela estava ali, de alguma maneira, se sentindo excluída da turma. Provavelmente ela bateu alguma vez, todo mundo ficou com medo dela, ela era grande, e aí, a partir daí, ninguém falava desaforo com ela, ninguém ficava... Ninguém não, vários não implicavam com ela, mas ela percebia que as crianças não gostavam dela, que as crianças tinham medo dela. E aí ela começou a entender que a única maneira dela se relacionar com as crianças era batendo. Os implicavam, ela era super bonitinha, o menino que implicou com ela, na verdade, era uma forma de paquerar ela, dele estar ali próximo dela, de criança, né? Brincar com essa coisa. Mas, então, assim, tem a ver com essa coisa do pertencimento. Na hora que você... E é claro, assim, acolher a violência não significa perdoar. Não. Né? A gente jamais poderia ter simplesmente, a meu ver, depois da agressão que ela fez, primeiro na escola, e depois, durante a turma que nós estamos falando de agressão, falando que todo ato tem consequência, você quer bater, espancar o seu irmãozinho mais novo, tudo bem, mas dentro da escola tem consequência. Né? Se você simplesmente ignora que ela bateu e perdoa, e na semana seguinte ela está na roda, ninguém mais vai ter respeito pela própria dinâmica. Né? Claro. Então, é importante também, ainda que ela não participasse da roda, o recado estava dado. Você faz o que quer, não tem julgamento. Agora, todo ato tem consequência. Tem consequência. Mas, aí estamos falando do equilíbrio das trocas, que é a outra lei é o seguinte: se você quer construir relações, você tem duas formas de você alimentar relações de maneira positiva. Uma delas é você entendendo que se você causa um dano, você tem que compensar quem foi a vítima. Que é esse caso. A menina bateu, ela teve que compensar. Compensação não significa grandes coisas, significa, no mínimo, fazer algo que para essa criança foi dificílimo. Ela se arrepender perante os colegas numa carta por escrito, nem a diretora acreditou nisso. Porque ela nunca, no ano inteiro, ela se arrependeu das agressões que ela fez. Nunca. Ela chegava lá, batia e falava que ia botar a mão na cintura, não vou fazer, não vou me arrepender, e aí, o que vocês vão fazer? Então, foi a primeira vez que foi muito difícil para ela foi corajosa. Foi. Né? E só teve essa atitude porque a gente abriu espaço para ela dizer o quanto ela se sentia excluída e não pertencendo àquela turma e àquela escola. Então, quando ela falou isso, aí ela se conectou com a possibilidade de pertencer à turma, e aí ela não teve dificuldade em fazer o bilhete e ler para os crianças. A outra forma que o equilíbrio das trocas também propõe de você alimentar relações de maneira positiva é quando você faz uma coisa boa. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa boa, isso serve para o colega de sala, isso serve para o marido e mulher, isso serve para um colega de trabalho. Você faz alguma coisa que você oferece algo de bom para o outro, e aí no dia seguinte você já oferece de novo uma segunda coisa, e no terceiro dia você já oferece uma terceira, e aí no fundo, cria-se uma situação que aquela pessoa que recebeu alguma coisa, recebeu uma segunda e uma terceira, ele vai se sentir numa situação... Isso não acontece muito no lado consciente. Acontece numa situação de que, num certo momento, a pessoa que tem recebido tanta coisa, ele vê que aquela relação não tem condição dela prosperar de maneira equilibrada, porque ela tá com um déficit tão grande de ofertas que ela vê que ela vai ter que ser, por mais que ela oferecer, ela vai estar em prejuízo. Né? Então, essa coisa de se você dá uma figurinha para o amiguinho de sala, não dê uma segunda, não, espera ele te dar uma figurinha. Referência, se ele não te der, espera. Né? Se ele gostou daquela figurinha, provavelmente ele vai te dar uma outra figurinha. Aí você dá duas para ele. E espera. Se ele te der duas, aí você dá uma e uma premiada. E aí espera. Mesma coisa marido e mulher, né? Assim, às vezes a gente vê uma das partes ali o tempo inteiro tentando agradar e tal. Às vezes a gente vê isso de pais com filhos, né? Fazendo todas as vontades sem perceber que
que isso acaba prejudicando, né? No caso de pais e filhos é diferente, porque pais e filhos sempre o pai dá mais do que o filho recebe do filho. Mas em relações, a lei do equilíbrio das trocas, ela existe entre iguais. Pais e filhos não são iguais. Pais dão, filhos recebem. Ali não tem equilíbrio de trocas. Agora, entre colegas, entre companheiros, entre crianças, é importante observar isso. E é importante na sala de aula observar essas duas coisas. O professor ajudar as crianças a entender que aquele que também fica o tempo inteiro bajulando aquele menino que é, ou aquela menina que é a líder da turma, aquilo ali não é bom para a relação dos dois. Às vezes, você agradou fulano, era pouco, né? Agrada outro agora, né? E aí você também ajuda a criança a perceber que ela também tem que dar alguma coisa. Porque aí se cria um círculo vicioso. Vicioso não, virtuoso. Virtuoso e não vicioso. Onde você dá algo de bom, recebe algo de melhor, oferece algo de um pouco melhor, recebe algo de um pouco melhor, e aí a relação vai crescendo de uma maneira orgânica. São as 3 leis. Veja, é muito simples. Muito simples. Né? Pertencimento, a ordem, né? Tem gente que fala lei, tem gente que fala ordem, não importa. São 3 lógicas, né? Ou 3 princípios, né? Que é pertencimento, hierarquia ou ordem de chegada, né? Que serve de pais e mães, serve entre os mais velhos e os mais novos. Quem chegou primeiro, às vezes está numa empresa, a pessoa que está dentro de uma empresa há mais tempo, ele tem ele tem mais direitos do que aquele garoto que acabou de se formar, que pode ser um MBA super competente, mas ele está chegando ali. Então, a gente respeitar também quem chegou há mais tempo, quem colaborou para construir aquela empresa nos últimos 10, 20 anos, né? Claro que o novo é quem vai trazer o futuro da empresa, quem vai trazer as grandes mudanças e tal, mas ele só vai fazer de uma maneira sustentável na empresa se ele olha com respeito e gratidão por aquele que não tem a tecnologia, mas que está lá há 20 anos. Aquela empresa só existe porque tem pessoas que estão ali há 20 anos que, entre acertos e erros, sustentaram aquele negócio para estar ali hoje pronto para o jovem fazer a alavancagem que ele quer. Né? Então, pertencimento, ordem de chegada ou hierarquia e equilíbrio das trocas. Equilíbrio das trocas. Simples. Perfeito. Simples e prático. É uma coisa prática, né? Prática para qualquer área da vida, né? Funciona. Serve para qualquer área da vida e pelo menos para a gente refletir, sabe? Você fala assim, eu usei isso ali, não funcionou, beleza. Às vezes eu também uso e não funciona. Está tudo certo. Às vezes, se eu quero que funcione muito, vai funcionar? Não vai. Funciona quando você... vamos experimentar fazer isso assim. Abre mão do resultado. Tem que confiar no processo também. Eu acho que essa coisa de não ter expectativas... Não ter expectativas. É um ato onde você, também de humildade, onde você faz algo que você acredita, mas você, no fundo, tem a percepção de que as coisas elas são muito além do que eu quero que aconteça. Existem forças muito maiores que conduzem os processos. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de não expectativa, de menos mental, menos planejar, é também um lugar de você fazer aquilo que você acredita, mas entendendo também que as coisas vão acontecer, se tiverem que acontecer, e que a gente é um elemento pequeno aí dentro das forças que regem o sistema. A gente está no sistema. Isso aí, da ideia de que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho, né? E de que vai. A gente faz, mas a gente faz quando a gente está no fluxo, né? Na correnteza, quando a gente está a serviço dessa força, que uns chamam de destino, outros chamam disso, outros chamam daquilo. Só você olhar, você vai ver qualquer pessoa, independente de ter um olhar religioso, de ter um olhar budista, de ter um olhar agnóstico, é você entender que existem coincidências, existem acasos, existe o nosso livre-arbítrio. Tudo isso interage
para que as coisas aconteçam a favor da vida, né? A favor do progresso, a favor da evolução. Às vezes a gente tem que cair para depois melhorar, às vezes a gente tem que tomar uns escorregões, e isso, às vezes, é esse o aprendizado, né? E a gente tem essa humildade de entender que é assim que funciona. Ai, que alegria, Rinaldo. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Mas depois a gente conversa mais. Que seja a primeira de muitas conversas. Como é que fala um pouco do seu livro para quem ficou interessado, quiser, onde é que acha, né? Pode comprar pelo site. A gente fez várias tentativas de vender nas plataformas da internet. E eu tive muitos problemas. Então, a gente agora está fazendo uma venda, está funcionando super bem, que é direto, né? Tem umas pessoas que me ajudam também, então tem o meu e-mail, ou o meu contato mesmo, seja pelo Facebook, seja... A gente tem uma página chamada Mediações Sistêmicas, que é por lá que a gente faz. Então, as pessoas, de uma maneira geral, interessadas, a gente passa uma conta, a pessoa faz a transferência bancária, manda ali a foto da transferência, a gente coloca no correio, R$10, é um porte registrado, chega pelo Brasil inteiro, o livro está custando R$35, e quando vai pelo correio tem mais essa despesa de 10, e é o que tem funcionado bem. Tá ótimo. Então, só mandar mensagem ali na página, né, do Facebook. Pronto. É um presente, né? E dar livros, eu acho que é um presente interessante, né? Muito bom. Todo mundo conhece algum professor, tem alguma escola do lado da sua casa, né? Um bom presente se você quer fazer alguma coisa, né? E mande. E o curioso é que lá na formação eles estão dando não para professores. Tem várias pessoas lá do nosso curso de formação que fazem formação de outros terapeutas e tal. E não, isso aqui serve para qualquer pessoa, é para o ser humano, né? Então, é assim, né? Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, assim, agradecido de que, para quem escreve, não tem melhor retorno. É muito bom. Eu posso dizer que lá na primeira página... A primeira página já vai arrancando boas lágrimas aqui da gente. É muito engraçado que eu sempre soube que minha avó foi professora, diretora de escola pública, mas agora em janeiro eu fui a Minas visitar meu pai, e aí uns 2 meses antes eu resolvi, alguém me deu essa ideia de botar o nome dos meus avós no Google e descobri que tem uma escola uma escola estadual em Contagem, que é o nome da minha bisavó, e uma em Matosinhos, que é o nome do meu avô. Aí fui lá em janeiro, visitei a escola, conheci o diretor, levei o livro. Não tinha nem ideia que na minha família existe todo esse histórico ligado a escolas públicas, né? Eu estudei sempre em escola privada, então... mas a vida é assim, né? A gente nada é por acaso, né? Não é um acaso que eu as escolas públicas, né? Porque, de alguma maneira, é uma forma de também homenagear esse meu avô, essa minha bisavó, que estão lá presentes nessa escola, né? Escolas públicas grandes, com mais de 1.000 alunos. Os diretores ficaram super felizes, porque não conheciam ninguém da família, isso foi muitos anos atrás. Muitos anos. Então, a gente contar um pouco da história dessas pessoas e tal. É a minha origem, né? A gente ter esse olhar também com a nossa origem, de onde a gente veio. Meu pai, minha mãe, mas é meu avô, minha bisavó. A gente tem essa missão, eu acho também, que é de não esquecer que a gente é um grãozinho de areia que só existe porque lá atrás alguém, né, não morreu, alguém sobreviveu e teve um filho que teve um filho. Você é sempre um milagre de alguém, né? Na vida de alguém. Eu gosto de pensar desse jeito. E nesse sentido que, no teu caso, você tem 3 milagres. Olha só que beleza. Eu tenho 2. Uma não nasceu, mas beleza. Tem um que nasceu. Então, ótimo. Não é pouca coisa. Muito bom. Bom, querido. Prazer falar contigo, viu? Prazer foi meu. Muito obrigada mesmo. Então, para você que está assistindo esse vídeo, vá na página Mediações Sistêmicas, curta lá, conheça todo o trabalho do Rinaldo. Tem muita coisa ainda para aprender. Isso aqui foi só, né, um resumo do resumo.